Muito boa noite. Eu sou o Eco e esse é meu primeiro vídeo. Bom, antes de começar o vídeo, acho que eu deveria explicar pelo menos um pouco sobre o que é o meu canal. Não, meu canal não é sobre animes e mangás. Vou falar sobre qualquer coisa que eu tiver a fim de falar no dia. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Mekamaru, um dos personagens mais interessantes de Jujutsu Kaisen inteiro. Um dos personagens secundários mais complexos, simplesmente um dos meus personagens favoritos de Jujutsu Kaisen. A restrição celestial do Mekamaru é a mais específica que a gente tem menos informações sobre. Toda a temática de trocar o seu corpo por uma energia monstruosa. Eu simplesmente amo essa temática. Um personagem tão criativo e interessante que é tão bem escrito. Muitos citam o Gojo ou Sukuna nesse quesito, mas muitos esquecem do Mekamaru. A restrição celestial dele simplesmente troca a própria humanidade por força monstruosa. Ele nunca pôde se imaginar conseguindo ter amigos, família. Ele se sentia mais como um objeto que um humano em si. Mas eu vou explicar isso melhor com o decorrer do vídeo. Desde o princípio, quando o Mekamaru foi apresentado no começo da história, ele foi colocado como um dos personagens que era sua contraparte, o Panda. Seu diálogo com o Panda mostra o quanto eles eram parecidos e mesmo assim contrários. Já que somos tão parecidos. Marionete miserável. Como podemos ver o que o Panda fala, é que ele e o Mekamaru são parecidos e que isso irrita o Mekamaru muito. O Mekamaru não se vê como humano. O que ele mais quer é ser um. Ser comparado a um cadáver amaldiçoado é simplesmente o pior xingamento para ele. O que mais irritava o Mekamaru também era o próprio Panda em si. Ele não era humano e tinha tudo que o Mekamaru mais queria: amigos, viver com as pessoas, se divertir. Algo que o Mekamaru achava que não conseguiria preso em seu corpo frágil. Após a luta deles, o próprio Panda diz que nunca pensou em ser igual aos humanos ao redor dele, e que entendia melhor o Mekamaru agora, mas que nunca sentiu inveja dos humanos, diferente do Mekamaru, que só poderia se sentir completo se tivesse um corpo humano. O Mekamaru tem arcos muito parecidos com alguns personagens que têm a solidão do mais forte, como Sukuna e Gojo. Eles não se sentem conectados, só que de maneiras distintas. O Sukuna não ligava de ser desconexo. Já o Mekamaru só conseguiria se sentir completo tendo pessoas ao seu lado. Só que ele já tinha. Sua própria cegueira fez ele não perceber que as pessoas se importavam com ele, mesmo ele não sendo humano. E esse foi seu maior erro. A solidão do mais forte não é sobre ser forte em si, mas sim sobre não conseguir se conectar com os outros. Toda essa solidão e esse trauma foi o que fez ele tomar uma das decisões que mais levaram o Jujutsu Kaisen pra frente. Trair seus amigos. O pacto foi um ato de desespero. Ele precisava se tornar humano, se tornar alguém que os outros poderiam se aproximar. Todo o pacto foi feito para ele se consertar, se completar, para assim poder se aproximar dos outros. Quando o Mekamaru ativa o seu Mekamaru Supremo, podemos ver o quanto ele usou aquele ódio de combustível. Ele ficou por anos construindo um robô gigante em segredo. Isso mostra o quão dedicado ele era para acabar com tudo aquilo. Ou ele sairia dali sendo um humano, ou ele morreria. Na luta contra o Mahito, ele mesmo ficou muito tempo desenvolvendo uma maneira de replicar um domínio simples, porque ele só se sentiria redimido com sua traição se ele conseguisse matar o Mahito, que no final sabemos muito bem o que aconteceu. Together. Listen, if we run together, they will shoot us from behind. We both die. So, how's about you here? They will kill you. No, don't worry about me. I will hold them. I want you to promise me to survive. Mesmo o Mekamaru tendo feito tudo isso, dava para ver que ele se importava com seus amigos, como com o plano de contingência de tirar todos eles da cidade enquanto ele lutava, fazendo 3 marionetes avisarem caso o Gojo fosse selado, passando informações que foram muito importantes no arco de Shibuya. Eu amaria ter visto esse personagem aparecendo muito mais no futuro. Seria super legal ver ele lutando com um robô gigante contra o Sukuna, mas infelizmente esse é o fim do Kokichi Muta. A última coisa que temos dele é a sua conversa com Miwa, que ele finalmente admite que o Panda estava certo, que as pessoas estavam do lado dele. Sempre estiveram, mas ele as afastava elas.
Ele finalmente entendeu seus erros, o quanto ele se odiava e achava que não merecia Mila e o amor dela, por não ser completo. Isso mostra o quanto o personagem tão ignorado pode ser um dos mais complexos da sua obra. O motivo de eu amar o Mike Amaro é toda a estrutura de personagem que ele tem, seus motivos e toda a sua força e questionamentos. A sua ligação com a temática principal de Jujutsu Kaisen. O que diferencia algo de alguém? O que diferencia uma maldição de um humano? Um humano de um feiticeiro? Ele estar no meio disso mostra o quanto esse personagem é maravilhoso. Mas, bom, esse foi o vídeo. Eu acho que eu não tenho mais nada pra pontuar. Deixa um like, se inscreve se gostou do vídeo. Assista algum outro vídeo meu se você quiser. Boa madrugada.